Seja bem-vindo a mais uma edição do Hora Final. Hoje decidimos destacar três temas que marcaram a semana, dentre vários. Começar mesmo com a situação política que semanalmente vai evoluindo e também vamos fazer uma abordagem àquilo que é o dossiê Linhas Aéreas de Moçambique, muito por conta da visita que o Ministro dos Transportes e Comunicações fez àquela empresa pública esta semana, e também vamos olhar para os custos das cheias para a economia nacional, não necessariamente só falando dos números, mas olhando para tudo que tem a ver com esta situação, desde as perdas humanas até a distribuição de infraestruturas. E mais do que isso, vamos olhar também para uma questão muito profunda que tem a ver com toda uma previsão que anualmente se tem de cheias, mas que parece que quase que sempre somos encontrados em contrapé. Contamos hoje com três comentadores, os meus dois residentes, nomeadamente o Jaime Adelson e o nosso convidado, Dr. Rodrigo Rocha, que é jurista. Todos vão nos ajudar a olhar para esses três assuntos que decidimos destacar para esta noite. Dr. Rocha, mesmo dou-lhe 60 segundos, um minuto, para dizer, na sua ótica, qual é o assunto que ele marcou esta semana. Muito obrigado. O assunto que me marcou, e até vou fazer um apelo relacionado com esse assunto, é o assunto das cheias. É um assunto que atinge o povo moçambicano, que tem vindo a atingir o povo moçambicano, e o meu apelo, neste sentido, é para que todos os telespectadores, todos os moçambicanos, possam, de alguma forma, apoiar alguma das campanhas de solidariedade que está a haver e apoiarem as nossas vítimas. É uma coisa que ataca o nosso povo, ataca-nos a nós, e não podemos ficar alheios a essa situação. Obrigado. Adelson, qual é o seu assunto que particularmente o marcou esta semana? Boa noite Machava, boa noite Jaime, boa noite Rocha, saudações extensivas para todas e todos os telespectadores. Eu também subscrevo o tema que o Dr. Rodrigo Rocha traz aqui, a questão de cheias, muito por conta agora os números no que diz respeito às pessoas desalojadas, estamos acima de 153 mil pessoas, bem como o número de mortes, pelos dados atualizados pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, nós temos aproximadamente, saímos de 117, que descobriu-se ao longo disso, temos aproximadamente 150 pessoas mortas. É um número que nos leva à indignação, muito por conta de que, não pela previsibilidade que existe a nível de cheias, mas torna-se recorrente que em todos os anos, do período a novembro a março, nós tem ocorrido cheias e inundações. Então, demonstra a nossa ou falta de capacidade ou negligência para podermos tratar esse assunto. Um assunto que vamos ver também, conforme anunciei há pouco tempo, lá mais para o fim, vamos olhar para este assunto. Jaime, queria mesmo pedir de si, qual é o assunto que lhe marcou dentre vários que foram acontecendo ao longo desta semana? Boa noite. Penso que é um assunto que ocorreu hoje, para não ter que repetir o que os meus colegas de painel disseram, que é a nomeação pelo chefe de Estado de seus conselheiros. Penso que aos poucos fica claro que a equipa está-se a fechar e que o chefe de Estado, ao menos pelos nomes que ele indicou hoje, ao menos dois deles, conheço-os mais, são pessoas que têm uma grande reputação no meio académico e então mostra que há alguma preocupação em ter alguma base de aconselhamento sólido. Então acho que é um fato que, bom, a par de outras coisas que nós temos aqui dito boas ou más, acho que essa aqui está entre as boas. Mesmo esse assunto não está arrelado nos temas que aqui anunciamos, mas gostava de fazer uma pergunta. A escolha do Presidente da República é acertada na sua ótica? Bom, eu penso que no que concerne à qualidade do aconselhamento técnico, se nós vermos que os três conselheiros que foram anunciados hoje juntam-se à ex-ministra da Justiça, penso que é uma equipa muito forte, ao menos aqui até agora foi anunciada, e quer estar mais próximo ao nosso chefe de Estado. Creio que foi uma boa escolha, sim. Bom, esta semana foi marcada pela evolução do discurso do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, em que acabou retomando a sua posição, neste caso
digamos, de guerra, quando anunciava que desta vez já não iremos disparar em Gorongosa, em Muxungo, em Maringo, não. É lá, em Maputo, na cidade, onde mesmo vamos disparar, também fazer a citação do líder da RENAMO, Afonso Dhlakama. Enquanto isso, o primeiro-ministro, numa das entrevistas, quando visitou o gabinete de informação, o Gabinfo, ele disse que há espaço para o diálogo e mesmo vou recuperar uma citação dele, quando dizia que temos fóruns próprios, um dos quais a Assembleia da República, para o qual propomos e sugerimos e recomendamos, sobretudo, que a RENAMO ocupe os seus lugares e aí podemos fazer o debate. Portanto, o primeiro-ministro a dar a entender aqui que já houve pelo menos um contacto com a RENAMO, no sentido de discutir-se os assuntos que inquietam neste momento aquele partido da oposição. Doutor Rocha, como é que olha para estas duas situações? Por um lado, temos Afonso Dhlakama a evoluir para aquele discurso que já conhecemos de recurso à guerra. Não sei se esse é o espírito ou simplesmente uma forma de fazer pressão, mas por outro lado estamos a notar que há um debate que está em curso, não simplesmente o debate que conhecemos vem desde o ano passado no Centro de Conferências João Quixano. Eu não posso chamar a esta nova forma do discurso de Afonso Dhlakama como uma evolução. Eu acho que é mesmo uma regressão. Porque se de certa forma anteriormente o acesso ou a utilização de expressões meio belicistas tinha sido posta de lado, agora voltou a pegar e falou em tiros em Maputo. Bom, primeiro, eu como advogado tenho que dizer que essas declarações já chegam a tocar na ilegalidade. Nós tivemos há bastante pouco tempo uma lei de amnistia muito debatida nesta casa também, exatamente por causa dessas expressões que incentivavam e que promoviam violência e alguns tumultos. Afonso Dhlakama está a cair outra vez na mesma situação. Portanto, pode estar na iminência de vir a ser procurado por estar a incitar à violência. A outra questão é realmente um certo contrassenso naquilo que nós vemos entre a postura da RENAMO relativamente àquilo que é o espírito que a RENAMO tem vindo a trazer a público. Diz que é um partido democrático, diz que é um partido que quer o diálogo, mas não tomam posse na casa-mãe da democracia em Moçambique, que é o Parlamento. Não fazem do Parlamento o principal local de diálogo para tratar de todos os assuntos que acham que seja de natureza política. Tentam sempre pôr noutros palcos, na Gorongosa, agora a apontar para Maputo, e evocando armas, tudo o que é diálogo político. Eu acho que tem que se abandonar esse género de postura, tem que se começar a ter uma postura mais politicamente assertiva e, obviamente, pensar em Moçambique como uma única nação e não criar estes divisionismos. Não acho que isto seja uma atitude em prol da economia moçambicana, mas acho que ainda há tempo de salvaguardar a economia moçambicana porque ainda não está a ser atingida por este discurso de Afonso Dhlakama. Mas será por pouco tempo se este discurso continuar com esta violência e com esta agressividade que está a tornar essa promoção. Doutor Rocha, olhando para a dimensão deste assunto e as negociações onde é que estão a decorrer, na verdade nem sabemos. Porque parece que são negociações que estão a acontecer são várias, sem um conhecimento da opinião pública ou do povo moçambicano. Estou-me a referir a estas negociações agora pós-eleitoral. E depois temos uma situação em que não está a ser discutido nem na Assembleia da República, muito menos no Centro de Conferências João Quixano. Estaríamos aqui perante uma situação se calhar de ignorar as instituições onde as coisas devem ser colocadas. É assim como vê as coisas? Não, obviamente que estão a ignorar o principal local onde todos estes assuntos deviam ser discutidos, que é o Parlamento, que é na Assembleia da República. Esse é o principal local, o principal palco para todas estas negociações. Qualquer outra negociação fora é uma negociação apenas entre duas partes. Neste caso, é uma negociação entre a Frelimo e a RENAMO. E é legítimo?
As oposições, ou digamos, os interesses antagónicos são entre essas duas forças. O MDM, que é a terceira força com assento parlamentar, não tem tanto uma postura tão agressiva a reclamar resultados eleitorais que eventualmente acha que tenha direito. Portanto, as duas oposições, ou os dois interesses antagónicos, são entre a Frelimo e a Renamo. É legítimo que eles se encontrem. Eu lembro-me por uma das primeiras perguntas que me fizeram sobre o que é que eu esperava da governação de Filipe Nyusi. O que eu referi foi, espero um diálogo e espero que seja alguém que a imagem, que corresponda àquela imagem que nós temos, que é uma pessoa, primeiro, humilde, que é uma pessoa que tem sentido de Estado, ainda assim, e que se vá sentar com quem seja necessário para que este país não entre em guerra. Eu espero que um desses diálogos paralelos esteja a ocorrer por telefone, por Skype, por qualquer outro meio, seja feito também entre os dois presidentes. Não conto que, se ocorrer isso, tenha que ser trazido para a imprensa. Há assuntos que têm que ficar guardados em segredo de Estado, mas espero que já tenha havido algum contacto entre ambos. E espero que esse contacto venha a trazer frutos muito em breve. Obrigado. Adelson, como é que olha para estes pronunciamentos de Afonso Dhlakama e depois estabelecemos um paralelismo com aquilo que foi o pronunciamento do Primeiro-Ministro, que deixou entender que foi aconselhada a delegação da Renamo, se é que já existe uma delegação, para que tome posse na Assembleia da República, neste caso os deputados, porque é lá onde devem ser discutidas as coisas, sobretudo que tem a ver com todo um país. Sim. Primeiro começo com a questão do pronunciamento do Primeiro-Ministro. Primeiro, no que diz respeito a questões negociais, acho que o Primeiro-Ministro não confirmou e nem desmentiu que esteja a ocorrer. Isso abre-nos aqui a possibilidade de que devem estar a ocorrer agora, para além das negociações que temos no centro de conferências aqui estes anos, presumo que esteja a ocorrer aqui outras negociações muito para além do que é trazido ao público. E eu julgo que, se for benéfico isso não ferir a nível da constitucionalidade, desde que traz aquilo que todo nós dizemos que é estabilidade, e que não cria isso precedentes para que situações similares ou recursos a negociações que não se emanam ou não estão sobre a alçada da Constituição da República e da Assembleia da República, ela não ocorre. Que seja um caso excepcional para a gente encontrar também a solução para um caso que eu julgo excepcional, porque toda e qualquer instabilidade eu julgo que é uma situação da normalidade e não de normalidade. Agora, por causa do discurso de Afonso Dhlakama, confesso que é preocupante na medida em que não é de todo, embora certas palavras não sejam de todo de novo, ele vem ganhando a forma e dimensão muito própria, muito por conta da base de suporte que tem. Na sua última aparição que fez agora a nível em Nampula, houve certos pronunciamentos vindo de sua base de apoio, onde fazia uma pressão de que estavam fartos das promessas da famosa criação da região autónoma ou das províncias autónomas, porque queriam que partisse do discurso para as ações. Foi bem dito aqui que Moçambique é uno e indivisível, e uma das maiores conquistas que esse país teve ao longo dos seus quase 40 anos de sua existência é a convivência que a gente tem nas suas diversidades. Refiro-me convivência, embora há uma exceção no caso da questão política, me refiro aqui a Moçambique com um caso isolado ou outro. Moçambique é um país que conseguiu viver com a sua diversidade étnica, Moçambique conseguiu viver com a sua diversidade no que diz respeito às religiões. A gente sabe que tem muçulmanos e tem católicos, mas em nenhum momento a gente viu situações de forte confronto que o foco fosse isso. Temos aqui também um processo de convivência também muito e aceitação na diferença, que é na diferença de orientações sexuais, eu sempre tenho dito isso. Então, é um país que, por esse lado, constitui exemplo. Infelizmente, no que diz respeito à questão da orientação e ideologia política partidária, a gente tem essa dificuldade. Eu julgo que é a altura em função de todos os passos dados, quando eu me refiro a passos dados pela Renamo, primeiro tenho que acreditar, houve reconhecimento, em vários programas aqui nós falamos, que houve irregularidade, o processo eleitoral ele trouxe irregularidades, a Renamo
interpôs a nível da CNE e qual tornou-se sem precedente, mais por questões processuais, não de mérito. A situação igualitária encontrou também a nível do Conselho Constitucional porque não seguiu a hierarquia. E julgamos que ainda existe matéria de mérito. Mas também reconhecemos que Moçambique é um Estado de Direito democrático e ele tem que ser primado pelo cumprimento de lei. Quando digo isso, digo que há espaço, uma vez a abertura, e dizendo que a abertura formal pelas negociações que têm vindo a nível do Centro de Conferências aqui este ano, já no programa passado havia sugerido pela necessidade de criar uma agenda, não diria uma agenda paralela, mas um ponto extraordinário que fosse esse, discutir a questão da crise pós-eleitoral. E se está a ocorrer essas negociações, julgo que ou por parte do presidente da Renamo deve mudar de discurso, porque se há uma abertura, a gente aceita que vai se encontrar mecanismos de consenso. Quando eu me refiro a mecanismos de consenso, não quero referir mecanismos de aceitação da totalidade, mas são questões de meio termo, que seja benéfico, porque julgo que para a Renamo não está o objetivo último de dizer uma situação de governar as províncias onde ele diz que tem, porque o processo de governação é muito mais que ter umas 6 províncias sob sua gestão, porque o país, um processo de governação, se a Renamo almeja ser alternativa, muito mais do que isso, tem que mostrar uma postura, primeiro para o seu presidente, que é uma postura de Estado, e depois também a nível dos seus militantes. Devem fazer tudo, mas que seja diferenciado em gerar estabilidade. Faltam já poucos dias para expirar o prazo estabelecido legalmente para que os deputados possam tomar posse sob o risco de perderem os seus mandatos. Acredita que a Renamo possa, dentro deste tempo que falta, poder recuar na sua decisão e tomar posse os deputados? São 2 questões. Aqui nós temos uma questão que é o desejo. Se confessar em termos de desejo, eu julgo que já tornaria-se tarde dessa situação. Mas agora, na questão real, se tomarmos em consideração o nível, o endurecer das palavras, discursos do presidente da Renamo, eu penso que a gente está longe do consenso. Não serão em poucos dias que a gente terá uma situação que poderemos gerar aqui um consenso, muito por conta do tempo que a gente vê, porque a gente já passa desde o filme quase há 2 meses que a gente vai num impasse, onde não há pontos comuns que sejam pontos de união. Refiro-me quer formalmente do que está a ocorrer no Centro de Conferências Joaquim Chissano, que a gente já tem várias rondas negociais, onde os pontos continuam divergentes, muito do que foi dado já vem do ano passado, e quer também na situação das reivindicações apontadas pelo líder da Renamo. Eu acho que aqui, eu depois gostaria de ter uma análise muito jurídica, muito por conta dos resultados que podem vir da não tomada. Porque eu me refiro, eu não estou preocupado com a situação dos 89 deputados, porque se for algo como a disciplina partidária, eu julgo que não serão os suplentes que vão tomar posse. Existe uma orientação que vem do seu partido e terão o mesmo comportamento. Aqui, eu gostaria muito de ouvir do Rocha isso, porque disse aqui no processo de constitucionalmente, disse que o país tem 250 deputados. Disse que há um coro constitucional, mas há um coro a nível de funcionalidade. Aqui estamos na situação de 2 situações. Nós julgaríamos que estaria constituído uma Assembleia da República tomando posse somente uma parte de seus deputados, porque funcionalidade é uma coisa, isso requer primeiro que seja constituído. Se tal ocorre, julgo que devemos enveredar por uns esforços da gente encontrar consenso, porque não traz benefícios para ninguém, muito menos para a Renamo, a gente ter um país vivendo numa situação de estabilidade. Jaime, como é que olha para este discurso de Afonso Dhlakama? E até que ponto isto pode minar o diálogo que oficialmente está em curso no Centro de Conferências Joaquim Chissano, numa altura em que praticamente já estamos a expirar o período em que se tinha estabelecido para harmonizar a questão da despartidarização do Estado e também do processo de recolha de armas? Eu acho que este diálogo está a se tornar cada vez mais complexo por uma razão muito simples. Nós já tínhamos a situação anterior que estava a ser feita de facto no Centro de Conferências Joaquim Chissano, em que houve o tal acordo de 5 de setembro, mas o processo eleitoral introduziu um outro complicador. Se nós estamos recordados, a ideia era que as eleições fossem de fato um elemento de
estabilização. E contrariamente, estão a ser, em parte, um elemento de uma certa desestabilização. Porquê? Justamente pela forma como as mesmas ocorreram. Então, eu acho que é importante separarmos a dinâmica que se criou em torno das negociações que levaram ao Acordo de 5 de setembro, é uma coisa. A outra coisa é a crise que surge depois do processo eleitoral, que ela em si está a criar uma nova dinâmica, em cima da qual o presidente da RENAMO, agora com estes encontros que ele vai tendo, ele tenta capitalizar de uma outra forma. Este é um ponto. Outro ponto é preciso vermos o processo de sucessão presidencial versus versus essa bicefalia, a presidente da Frelimo versus presidente da República. O que é que eu quero dizer com isto? É que se nós estamos recordados, aventou-se a possibilidade de estar a haver um diálogo entre a equipa de Nunes, ou alguém que ele enviou, e a equipa da RENAMO, portanto, mandatada pelo seu líder. E, ao mesmo tempo, estamos recordados que a existência deste diálogo foi recusada. Okay? Então, o que a mim isto sugere? Que parece que nós estamos a ter, ao mesmo tempo, vários interesses e vários objetivos e talvez posições em relação à forma como este diálogo deve ser feito. Então, isto faz com que surjam situações várias que decorrem do processo de incerteza que foi sendo agregado àquilo que parecia que estava mais ou menos certo a quando do Acordo de 5 de setembro. Então, eu acho que é neste contexto em que nós estamos, o que eu sinto é que o presidente da RENAMO está a tentar esticar a corda ao máximo para ver se ele força alguma conciliação dos vários interesses numa situação em que a crise chega ao seu extremo, para que haja talvez um interesse maior de se resolver esta crise, ao menos nos termos em que ele quer. Então, sinto que, em parte, é uma tática dele, né, para que esses vários interesses que surgiram nestes últimos dias tentem ter um foco muito mais específico em termos de evitar que a crise atinja um nível mais crítico em que ela está. Então, extremar, penso que é uma forma dele criar uma pressão maior neste sentido. Doutor Rocha, olhando mesmo para o enquadramento legal, o Adelson já mesmo questionava isto. Legalmente temos 250 deputados, no entanto 89 são esses da RENAMO que não tomaram ainda posse. E, numa situação destas, como é que o Parlamento pode funcionar sem estes deputados? A caso de comissões, por exemplo, têm que ser formadas. Sem estes deputados, é possível legalmente o Parlamento funcionar? Numa situação também que não temos ainda o Orçamento de Estado para 2015, nem o Plano Econômico e Social. E é necessário votos para aprovar e é necessário um quórum. Bom, eu confesso que penso que a lei não vai responder a essa questão. A lei não foi pensada, ou não foi feita, a pensarmos que um partido eleito,
ou que uma bancada ou que os membros de uma lista proposta por um partido simplesmente se recusassem todos em bloco a não tomar posse. Portanto, é uma situação que a lei claramente não resolve. O que é que acontece? Nós temos um prazo para os cabeças de lista ou pelos deputados eleitos tomarem posse. Se não tomarem posse, aquilo que eu acho que é a ratio da lei é passar para os outros logo a seguir que estariam abaixo na lista para tomarem posse e que seria dado um prazo semelhante para que isso acontecesse. Até expurgar completamente a lista. Expurgando completamente a lista, ficaríamos numa situação em que eu não atrevo a dar uma resposta, porque atrever-me a dar essa resposta poderia criar aqui sim uma situação política, se calhar. O que é certo é que tem que haver 230 deputados, tem que existir. 230 não, 250. Não pode haver este vacácio deste número de deputados. O que é certo é que se todos recusarem, bom, eu acho que todos nós temos em mente uma das soluções, mas eu não me atrevo a dizer aqui em direto, sou pena de ser utilizado para benefício de um partido político. Dr. Rocha, faço-lhe mesmo a última questão relativamente a este tema. Estamos numa situação em que várias vezes a lei foi posta de lado para supostamente poder resolver problemas de interesse maior. Neste momento, vale mais fazer valer a lei, passa a repetição, ou tem que se pontapear a lei em algum momento para poder permitir uma estabilidade político-social? Eu acho que a lei nunca foi incumprida. Eu acho que a lei teve alguns precalços, mas logo houve cuidado do legislador em aprovar uma outra lei para recuperar ou para pôr as coisas novamente dentro da legalidade. Sabe, a lei é uma coisa muito engraçada. A lei é feita por homens e por isso ela tem problemas, tem erros, tem omissões. E há que corrigir e ir fazendo uns pequenos fine-tunings na lei até que ela fique o mais perfeita ou mais próximo da perfeição. E com isto quero dizer o seguinte, a lei não é estanca, a lei não fica fechada neste momento. A lei tem que permitir que haja alterações. Não vamos dar um atropelo à lei, não vamos pontapear a lei na expressão que utilizou. Aquilo que vamos fazer é, se calhar, dotar mecanismos legais para que estas condutas possam enquadrar-se dentro da lei, mas preferencialmente antes de as tomarmos, antes de haver o atropelo à lei. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema, que tem a ver com